Olá, meu povo, tudo bem? Hoje quero ter uma conversa um pouco diferente do tradicional. Como assim? Olha, foi colocado lá no YouTube, pouco tempo atrás, um vídeo meu sobre um trecho da aula que eu estava dando sobre a Lei 12.973 de 2014, que é a nova lei tributária dos regimes do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Muito bem. O que aconteceu? Eu pensei que quase ninguém fosse ver, mas mais de 30 mil pessoas já viram e de antemão já agradeço, principalmente aos elogios. Isso é um incentivo aqui para quem está aqui ralando, querendo que as pessoas assistam às suas aulas. Muito obrigado, tá ok? E a você que andou entrando em contato comigo, lá com a entidade que disponibilizam os meus vídeos, olha, você é responsável por uma coisa que está acontecendo exatamente neste momento. Como assim? Estou lançando neste exato momento o curso de especialização em lucro real, especificamente dos dois tributos que incidem sobre o resultado, sobre o lucro, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. É muita conversa, é muita aula importante a ser tratado do assunto. Olha, na verdade, este curso é destinado às pessoas muito importantes no mercado que precisam de um curso de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro real, ou seja, grandes empresas. Quem são essas pessoas? Ora, este curso é destinado para você, meus amigos, contabilistas, contadores e contadoras. É destinado também aos meus amigos advogados tributaristas e também para funcionários ou servidores públicos, para falar certo. Quais? Os da Receita Federal do Brasil. Quem? Os auditores da Receita Federal do Brasil, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, AFRFB. Muito bem, antigos auditores tributários do Tesouro Nacional, a FTN. E também os analistas, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Vocês que já passaram no concurso e trabalham na Receita Federal, certamente vocês precisam conhecer profundamente a Lei 12.973 de 2014. Também aos servidores públicos, consultores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal da área tributária. Ora, vocês são responsáveis por analisar essas medidas provisórias, esses projetos de leis que se transformam na lei que nós estudamos, ministramos e os profissionais aplicam no dia a dia. Também esse curso interessa, além dos servidores, aos estudantes. Quais estudantes? Os estudantes de ciências contábeis que estão já no último semestre e que tenha feito o meu curso de Contabilidade Geral Básica e Contabilidade Geral Avançada. Um curso que, em termos de conteúdo, dá aproximadamente 10 vezes o que os cursos de ciências contábeis dão no mercado. Portanto, você precisa desse reforço. Não basta ter o canudo da faculdade para querer fazer esse curso, que você está muito distante dessa realidade. Certo aí? Muito bem. Quem mais? Os estudantes de direito. Da mesma forma, deve primeiro fazer o meu curso de contabilidade, porque não se tem como tratar de imposto
imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro no regime do lucro real, sem passar pela contabilidade. Já já eu te explico isso. E também os candidatos a concursos públicos da Receita Federal do Brasil. Muito bem, esse é o público-alvo, certo aí? Claro, outras pessoas que desejarem que estude. É um estudo gostoso, mas de alto nível. Olha, quero que você perceba o seguinte. Os amigos internautas que viram meu vídeo no YouTube reclamam de que no mercado não conseguem aprender com os cursos existentes, mas que com aquela minha aula lá no YouTube conseguiu entender tudo que eu estava falando. Pena que não foram muitas horas de aula para esgotar o assunto. Pois muito bem. Então, de fato, o que o mercado oferta são, na verdade, seminários. Esses seminários são ótimos. Temos aí ótimos seminários de várias entidades, que eu recomendo. Mas esses seminários são cursos com o mesmo formato. Na verdade, não são cursos, são atualizações tributárias. Portanto, destinados a quem já conhece. Agora, para você que não domina, ou tem dificuldade de entender, ou está querendo aprender, ou mesmo já domina, e quer algo que tenha início, meio e fim, mas aprofundado, pronto, é esse o nosso objetivo, a nossa proposta. Nossa proposta, de fato, é um curso com início, meio e fim, dando todo o enfoque necessário no passo a passo para que você compreenda e passe a dominar e se torne um especialista e ganhe muito dinheiro no mercado, porque essa área realmente dá dinheiro aos profissionais, seja na privada, seja indo para a Receita Federal ou para o Senado Federal. Certo? Porque salário de servidor público nessa área é tudo acima de R$20 mil. Consultores do Senado acima de 30. Ora, e na iniciativa privada, os grandes contabilistas e tributaristas ficam ricos. Né? Contador trabalha, mas ganha bem também. É essa área do lucro real. Certo aí? Muito bem. Eu esqueci um profissional muito importante e está em tempo de colocar aqui nesse espaço. Veja, quando eu digo contadores, evidentemente que aqui estou incluindo os auditores independentes inscritos na Comissão de Valores Mobiliários, que estão no dia a dia e querendo se aprofundar, reciclar e conhecer o assunto por completo. Você está no curso certo, certo? Mas voltando aqui, veja só. Agora, mais especificamente, para você ter uma ideia do que é este curso. Claro que os profissionais do mercado já sabem das coisas que eu vou falar, mas você que está iniciando, eu vou fazer um histórico para você entender o curso que estamos propondo. Primeiro, nós temos a chamada norma contábil, que é a norma societária, lei das SAs aplicável às demais sociedades, e a norma tributária, que advém lá do Decreto-Lei 4.506 de 64, que vem sendo atualizado. Certo aí? Vamos observar o que aconteceu historicamente no momento recente. Veja, nós colocamos aqui como um marco 31 de dezembro de 2007. Como assim? Até então nós tínhamos uma norma contábil, a lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76. Certo aí?
até 31 de dezembro de 2007. E a legislação tributária é aquele Decreto-Lei 4.506 com alterações, mas consolidados num decreto que é o Decreto 3.000 de 99, que é o Regulamento do Imposto de Renda. Pois muito bem, essas duas leis têm que andar juntos, apesar de haverem muitas divergências. E, assim, com base na Lei 6.404, fazíamos ali o quê? A escrituração contábil no diário e razão e elaborávamos as demonstrações contábeis obrigatórias nos termos do artigo 176 da lei. DRE, balanço e as demonstrações auxiliares, certo? Da mesma forma, a lei tributária. A lei tributária recepcionava a contabilidade com base na Lei 6.404 de até então e mandava levar lá para o livro fiscal LALU e fazer os ajustes de adições, exclusões e compensações para encontrar a base de cálculo do imposto de renda e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Certo aí? Muito bem, acompanhe o raciocínio. No entanto, a partir de 1º de janeiro de 2008, a nossa lei foi modificada com a Lei 11.638 de 2007, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, que permitiu a convergência da contabilidade brasileira para a contabilidade internacional. Certo aí? Resumindo, a partir de 1º de janeiro de 2008, estamos em novos critérios contábeis, que é por meio da chamada contabilidade internacional. Também denominada contabilidade com base nas normas IFRS. IFRS, que aqui no Brasil ela já está convergida para normas CPC e já adotada pelos órgãos reguladores, por exemplo, do Conselho Federal de Contabilidade, que transformou em Norma Brasileira de Contabilidade. Certo aí? Que até então nós temos 46 CPCs em vigor. A partir do dia 1º de janeiro de 2008, teremos mais 2 CPCs, portanto, o de número 47 e 48 vão entrar em vigor. Mas essa é a contabilidade societária ou a contabilidade internacional que já está em vigor no Brasil desde quando? 1º de janeiro de 2008, não perca isso de vista. Agora, e a lei tributária, meus amigos? A lei tributária, neste momento em que começou a vigorar a nova contabilidade, ela não foi modificada. Aguardava-se, então, a vinda de uma nova lei para regulamentar a nova contabilidade no campo tributário. Como assim? A nova contabilidade traz novos critérios e, com base nos novos critérios, surgem novas receitas e novas despesas que a lei antiga não reconhecia. O que fazer com essas normas? Aliás, o que fazer com essas novas receitas e novas despesas se aquela lei tributária também não previa o tratamento? Pois muito bem, foi necessário uma medida provisória, a de número 449, do dia 3 de dezembro de 2008, que posteriormente transformou-se na Lei 12.941, lá em maio de 2009. Mas a medida provisória já entrou em vigor a partir de 2008. Onde é que eu quero chegar? É que nessa medida provisória 449 veio o artigo 15. E o que diz esse artigo 15?
que nesse período, que vai do dia 1º de janeiro de 2008, até que surja a nova lei, esse período é transitório. E que nesse período transitório, essas novas receitas e despesas que surgem na nova contabilidade têm que ser neutralizadas, ou seja, eliminadas, regredindo ao que a norma tributária antiga, em vigor em 31/12/2007, apuraria. Daí, criou-se aqui o RTT, Regime Tributário de Transição, que tem que ser ajustado num livro próprio chamado FCONT ou FECONT. O período transitório tinha que ser rápido, mas a Receita Federal do Brasil demorou a fazer estudos sobre a nova lei e a nova lei contábil e só veio a regulamentar aqui no final de 2014, certo? Pela medida provisória 627, que veio lá em 2013, né, e transformou-se em lei aqui em 2014. E entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Estou falando da Lei 12.973 de 2014, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. E aí, o que acontece? A partir deste momento, temos uma lei tributária que regulamenta o campo tributário no que tange a nova contabilidade. Então, aqui nós passamos a ter o quê? O regime tributário definitivo, deixou de ser transitório. Pois muito bem, traduzindo para facilitar esse momento seu, né, já que você entendeu aqui historicamente o tempo, veja só, aqui nesse momento, a nova lei diz o seguinte, ó, eu reconheço aquela contabilidade internacional, ou seja, ela recepciona aquela contabilidade internacional, mas não admite todos os critérios. Os critérios que a lei tributária nova não admite, vai motivar ajuste lá no livro fiscal. Que livro fiscal? No passado, era no livro LALU, que se ajustava tanto o imposto de renda como contribuição social. Só que nós estamos já em 2015. 2015 entrou em vigor a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, que trata no campo do lucro real 3 itens importantes. LALU, LACIX e TIPJ. Como assim? Falou-se que a partir de 1º de janeiro de 2015 a declaração de imposto de renda da pessoa física foi extinta. Não que seja extinta simplesmente. Ela foi inserida na ECF e transmitida juntamente com o LALU e LACIX. O LALU é para calcular o imposto de renda da pessoa jurídica. O LACIX para calcular a contribuição social sobre o lucro, com todos aqueles procedimentos, adições, exclusões, compensações e controle na parte B. Certo aí? Olha, se você não está entendendo a linguagem, não tem problema. Aqui eu já estou no ponto específico do assunto, onde as pessoas que já têm um conhecimento estão entendendo. Agora, se você não está conseguindo entender, faça esse curso que você vai começar lá do zero, do básico até o avançado. Você vai entender todo o procedimento de apuração no livro fiscal, LALU, LACIX e compreender todo esse processo. Mas o ponto mais importante da Lei 12.973 estão em 70 artigos, do primeiro ao número 70. Cada artigo da lei exige um procedimento fiscal, mas ele nasce lá na contabilidade. Portanto, primeiro eu contabilizo, elaboro a demonstração do resultado,
pego o resultado contábil e vou apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Por isso, não dá para uma pessoa querer estudar neste curso sem conhecimento avançado de contabilidade. Por isso, recomenda-se que você, primeiro, faça um bom curso de contabilidade. Sugiro o meu. Por quê? Porque não há nenhum curso de contabilidade no mercado que trata no nível de detalhamento que eu trato no meu curso de contabilidade. Só vou aqui abrir um parênteses e explicar a quem ainda não fez o meu curso de contabilidade. Existe a contabilidade geral, básica, e a contabilidade geral avançada, a CGB e a CGA. CGB é para quem está iniciando ou ainda não tem um domínio completo da contabilidade enquanto técnica. E a CGA já é toda a contabilidade comercial, tributária, societária e internacional. E aqui tratamos de todos os tributos nas esferas municipal, estadual e federal. ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo, substituição tributária para frente, para trás, tributação monofásica, Simples Nacional, MEI, microempreendedor individual, lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. O lucro real tratado dentro do curso de imposto de contabilidade é apenas o arcabouço, a estrutura do lucro real, suficiente para você fazer o concurso na prova de contabilidade. Mas, se você precisa de algo além da prova de contabilidade, como, por exemplo, a prova de direito tributário e sistema tributário nacional, que cobra o lucro real, inclusive, sim, você deve fazer esse curso para enfrentar o concurso público, assim como o auditor da Receita Federal lá no seu cotidiano precisa, assim como o contador precisa lá no seu cotidiano, e assim como o tributarista precisa desse conhecimento lá nos seus tribunais. Certo aí? Então, este é a proposta do curso. Diferentemente que o mercado fornece, que são seminários para quem já conhece, este curso atende tanto a você que está iniciando, como a você que já é profissional do mercado. Para que você tenha uma ideia do que é esse curso, venha comigo. Eu vou desenvolver um exemplo de um tópico da lei societária que foi recepcionada pela lei tributária, mas que essa lei tributária dá outro tratamento e é necessário, então, fazer os ajustes fiscais. Venha comigo. Seguindo, agora sim, vamos para o exemplo. Vou citar aqui apenas um tópico que denomina-se leasing financeiro ou arrendamento mercantil financeiro. Mas eu quero que você entenda como será esse curso. Veja, eu não vou direto no assunto imposto de renda e contribuição social, como é comum nos seminários, até por falta de tempo, porque o seminário é só um dia geralmente, né? Não, esse é um curso, e você vai ter aqui dezenas de aulas. Ainda não dá para precisar exatamente a quantidade de aulas que eu vou gravar ainda. Estou escrevendo e vou gravando. Tá ok? Mas será o curso mais completo do país em todos os sentidos. Então, acompanhe como será o curso assunto por assunto. Então, este assunto é leasing financeiro. Quando eu estiver falando da depreciação, será um outro assunto e vou dar esse mesmo tratamento. Quando eu estiver falando de ajuste a valor presente, é mais um assunto, eu vou dar um tratamento igual ao que farei aqui neste exemplo e assim por diante. Entendido aí? Olha só, por falar em arrendamento mercantil, de nada adianta ir direto na lei, de nada adianta contabilizar diretamente também. Você tem que entender um pouquinho da história. Veja,
Nós sabemos que existem os chamados incentivos fiscais. O que é incentivo? Estímulo fiscal. O fisco, o governo, por meio da lei tributária, incentiva a produzir, por exemplo, certo aí? E lá na década de 70, nós estávamos tendo um problema muito grande. Observe historicamente assim, olha. Lá na década de 1970, o que estava acontecendo? Nós, aqui no Brasil, o governante da época não estava muito preocupado em incentivar a produção, tinha outras preocupações. E aí o que estava acontecendo? Por falta de incentivos, as indústrias brasileiras estavam migrando para os nossos países vizinhos. Outros países, por assim dizer. Então, as nossas indústrias estavam migrando para lá. Por quê? Porque lá havia leis de incentivos fiscais. Muito bem. Observe, então, o grave problema. Porque, nessa época, o que estava acontecendo com a indústria brasileira? As nossas indústrias estavam sucateadas. Ou seja, os industriais, os empresários, não queriam comprar novos equipamentos. Por quê? Porque o governo não fazia a sua parte de incentivar a produção. E aí, ninguém mais queria renovar o parque industrial. E os países vizinhos falaram, não, venha para cá, porque aqui você vai pagar menos impostos se você colocar a sua indústria nova aqui. Compre o maquinário e comece a produzir aqui. E assim, as indústrias brasileiras estavam migrando para lá, porque lá havia, então, a lei de incentivo fiscal. Certo aí? Bom, e aí, exatamente, aqui em 1970, o que aconteceu? O Brasil acordou. O governo brasileiro pegou pesado, criou a Lei 6.099, aqui, exatamente em 74. Lei 6.099 de 1974. Essa lei criou o incentivo fiscal do chamado arrendamento mercantil. Eu vou falar rapidamente, você vai entender. Quer ver? Raciocínio. Digamos que a empresa comprasse uma máquina, sem nenhum incentivo fiscal. Pagava lá 100 mil cruzeiros da época na máquina. Naquele tempo já era vida útil de 10 anos também. Então, teria que pegar esses 100 mil e transformar em despesa de depreciação em 10 anos, 120 meses, para abater do cálculo do imposto de renda. Certo aí? Aí o governo disse o seguinte, olha, a partir desse momento, você pode comprar essa máquina de 100 mil por meio do banco. Como assim? Você não precisa ter 100 mil. Vá ao banco e faça um leasing. O banco vai fazer o seguinte, arrendamento mercantil funciona assim, o banco, em primeiro lugar, compra o quê? A máquina que a empresa precisa. Certo aí? Então, no papel, do ponto de vista legal, a máquina pertence ao banco. Mas o fornecedor entrega essa máquina a quem? A empresa. Então, quem vai usar? A empresa. E a empresa assina um contrato de arrendamento mercantil para usar na sua atividade produtiva. Com opção de compra no final. Então, no final diz, ó, quero ficar com a máquina. Ou no final diz, não quero ficar com a máquina. Tem essas duas opções, certo? Então, se chama arrendamento mercantil com direito de opção de compra no final. Tá.
Como isso se dá do ponto de vista matemático? Veja, a empresa, se não fosse a lei do leasing, tinha que ela própria desembolsar, digamos, 100 mil. Mas aqui, para facilitar os cálculos, eu vou usar um valor pequeno, digamos, R$1.000. Então, a empresa desembolsava R$1.000 e tinha que imobilizá-lo e depreciar em 10 anos e abater do cálculo do imposto de renda em 120 meses. Certo aí? Bom, com incentivo fiscal, essa lei está dizendo, olha, você pode fazer um leasing num prazo de 12 a 36 meses para bens móveis e imóveis e deduzir do cálculo do imposto de renda as prestações pagas. Que prestações? Assim, ó, máquina, R$1.000. Certo aí? O banco, digamos que cobrou juros de 10%. 100. Só que esse montante da máquina mais o juro de 1.100 fica dividido por quantidade de meses. Naquele tempo era de 12 a 36 meses. Para ficar redondo, eu vou colocar 10 meses. Portanto, o valor mensal que se paga é 110. Agora, detalhe. Veja que a empresa está pagando a máquina inteira, mais o juro. Como isso dá direito à opção de compras, lá no final, faltando um mês, na época, a empresa mandava uma cartinha ao banco e fazia a opção de comprar a máquina. E ficava com a máquina, mesmo porque ela pagou. Certo aí? Agora, havia outra modalidade também. A empresa, em vez de pagar todo o valor, pagava só uma parte, digamos, 30% do valor, mais o juro. Por quê? Porque no final ela não vai querer ficar com a máquina, vai devolver. Pode ser assim também? Pode. E para o fisco, o que é dedutível para o cálculo do imposto de renda? Todo esse valor de R$110 por mês. Portanto, o valor da máquina mais o juro de cada mês é dedutível como sendo aluguel. Olha, arrendamento mercantil. Então, para o fisco, olha, o fisco diz, olha, eu vou fechar os olhos. Porque isso aqui é um financiamento, se você vai ficar com essa máquina no final. Mas eu não vou chamá-lo de financiamento, vou chamar de aluguel. Por quê? Porque, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, a nota fiscal foi tirada em nome do banco e não da empresa. Certo aí? Só será da empresa no final quando ela pagar o valor residual, que geralmente é um valor irrisório, 1% do valor. Certo? Então a empresa paga e fica com o bem, mas isso lá no final. Até lá, a lei tributária está dizendo, olha, essas prestações que você vai pagar, antes do valor residual final, são despesas de arrendamento dedutível para o cálculo do imposto de renda. Então, como se contabilizava até 31/12/2007? Cada prestação dessa paga, eu vou fazer o lançamento só de um. Pagou 110, então acredita o quê? Banco, saiu da conta, não é isso? E debita uma despesa, olha. O que o legislador está dizendo é o seguinte, ó. Se não fosse esse processo, você, empresa, tinha que juntar R$1.000, comprar uma máquina, ativar essa máquina, contabilizar no imobilizado e depreciar em 10 anos. Mas agora não. Agora, em 10 meses, hipoteticamente aqui é de 12 a 36, em 10 meses você pode pegar o valor da máquina mais o juro e na medida que você vai pagando, deduzir do cálculo do imposto de renda. Então, as parcelas pagas se debita aqui uma despesa dedutível do cálculo do imposto de renda. Entendido aí? Se isto aqui é dedutível, vai aparecer aqui na demonstração do resultado do trimestre, considerando que seja imposto de renda trimestral. Vai aparecer na DRE assim, ó. Receitas menos despesas. Então vai aparecer aqui como despesas. Aí encontra o lucro antes do imposto de renda. Certo aí? Agora, para calcular o imposto de renda, eu deixo o livro de área e razão e pego o livro fiscal LALU. E o ponto de partida é pegar esse lucro antes do imposto de renda, lucro ou prejuízo, conforme o caso. E faço as adições, exclusões e compensações previstas em lei. Então, no caso,
como ele já foi deduzido, não há nada a ser feito aqui no LALU. Assim, encontro o lucro real, que é base de cálculo do imposto de renda, aplico a alíquota de 15% hoje do imposto de renda, encontro o valor do imposto de renda e volto para a contabilidade e registro esse imposto. Conclusão. Até 2007, o arrendamento mercantil, leasing, sem se importar se é financeiro ou operacional, para a lei de 74, 6.099, era despesa dedutível. E sempre foi e continua sendo, o que eu disse? Sempre foi e continua sendo dedutível para o imposto de renda. Só tem um detalhe. A partir de 2008, estamos vivendo o quê? A contabilidade internacional. Lembrando que a contabilidade internacional é uma contabilidade por princípios, ou seja, a primazia da essência sobre a forma. Como assim? Quando se diz forma, eu estou falando da lei. Para a lei, as parcelas pagas do arrendamento é despesa dedutível para o cálculo do imposto de renda. Continua sendo. Certo aí? Agora, para a contabilidade, na essência, eu tenho que verificar que há dois tipos de leasing. Existe o chamado leasing operacional, isto a partir aqui de 2008. Então, a partir de 2008, eu tenho a figura do leasing operacional, que é exatamente o aluguel. Como assim? Se essa máquina eu só quero alugá-la, o que eu pago é aluguel. Porque no final eu não farei a opção de compra. Eu já sei isso no momento que eu assino o contrato. Aí dou o tratamento de leasing operacional, mesmo na era da contabilidade internacional, a forma de contabilizar é a mesma do que era até 2007. Credito o disponível, bancos, e debito a despesa de arrendamento mercantil, despesa dedutível, não tem nenhum ajuste a ser feito no LALU. O que eu disse? Não há nenhum ajuste a ser feito no LALU. No entanto, a nova lei está dizendo que existe o leasing, o arrendamento mercantil, que financeiro. Se o leasing ou arrendamento mercantil é financeiro, a contabilidade terá que registrar, reconhecer, por assim dizer, né, por meio do processo de financiamento. Como assim? Ainda que o processo seja o mesmo, de a nota fiscal ser emitida para o banco, entregue à empresa, ela assina um arrendamento, mas como ela já assinou o contrato sabendo que fará a opção de compra, então, nesse caso, o tratamento é leasing financeiro. Claro que para ser leasing financeiro, há vários outros requisitos que se estuda no curso de contabilidade, mas sempre que eu vou tratar do assunto, eu vou dar as pinceladas dos principais pontos aqui neste curso, né, para que você recorde, mas dando mais ênfase no campo fiscal. Só para você recordar, porque não é um curso de contabilidade, né? Eu vou para a contabilidade para ter um ponto de partida, você vai aprender, e ir para a fiscal. Então funciona assim, ó. Se o leasing é financeiro, vamos considerar aqui que, neste exemplo, o leasing financeiro, tá ok? Leasing financeiro. Então vamos supor que aqui em 2008, nossa empresa fez esse contrato de arrendamento aqui, certo? Agora, em sendo leasing financeiro, a forma de contabilizar muda. Como assim? Primeiro, eu tenho que dizer que estou comprando a máquina na forma de financiamento. Se eu estou comprando a máquina na forma de financiamento, eu vou debitar a máquina, debitar o juro como retificadora lá do passivo e creditar o passivo.
assim, ó, debita-se máquinas e equipamentos lá no imobilizado, 1.000. Certo aí? E creditos lá no passivo, o valor da dívida. Leasing financeiro a pagar, ou arrendamento mercantil financeiro a pagar, ou financiamento a pagar. Quanto? O valor total de 1.200. Certo aí? Só que esse juro é prefixado, foi calculado no momento do contrato e não no futuro. Portanto, o fato gerador da despesa de juro ainda não aconteceu. Então, esse juro eu vou lançar como retificadora do passivo do leasing financeiro. Então, em vez de debitar o leasing financeiro, debito juros a apropriar, a transcorrer, a vencer, aqueles vários sinônimos que existem para a despesa financeira, que no caso do juro, em vez de ser classificado no ativo, vem como retificadora do passivo. Certo aí? Beleza. Até aqui não afetou o resultado para calcular o imposto de renda, né? Então, o leasing financeiro se contabiliza dessa forma a partir de 2008 e não mais naquela forma antiga de lançar direto em despesa. Certo? Então, o financeiro não lanço em despesa. Lanço como financiamento. Vai para o ativo. Eu estou aplicando a lei societária, a lei contábil por enquanto. Continuo com a lei contábil, olha só. A prestação paga, eu vou fazer o lançamento 2 e o lançamento 2.1. Como assim? Quanto que pagamos? 110. Então, credito bancos e debito leasing financeiro a pagar. Certo aí? Como já transcorreu o primeiro mês, ocorreu o fato gerador da despesa, conforme você estuda na contabilidade básica, e aí, o que acontece? Eu tenho que apropriar 1/12 desse juro. Claro que isso tem que ser calculado na forma exponencial, juro composto. Aqui eu estou usando juros simples para facilitar. Então, vou creditar aqui 10%, 20%. Credito juros a apropriar e debito juros passivos. Certo aí? Muito bem. Então, falta continuar com a contabilidade. Se eu imobilizei a máquina, aplico o CPC 27, ou seja, a norma brasileira de contabilidade 27, em que diz que o imobilizado está sujeito à depreciação. Agora, a partir de 2010, a depreciação que se aplica no Brasil já é no critério internacional, onde duas coisas têm que ser estabelecidas: a vida útil e o valor residual se existir. Certo? Não vamos complicar, que a aula aqui é só um exemplo, né? Então, vamos supor que a empresa, então, a norma técnica CPC 27 está dizendo que é a própria empresa que tem que estabelecer a vida útil. Digamos que a empresa tenha estabelecido essa vida útil, né, coincidente lá com a fiscal. Aliás, para não confundir, só 5 anos então. E aí, 5 anos, 100% dividido por 5 dá o quê? 20% ao ano. Então, vou depreciar 20% deste valor. Aí, o que acontece? Então, em vez de creditar a máquina, acredita o quê? A depreciação acumulada. Lançamento 3. E debita a despesa de depreciação. Tá bom. Agora vamos calcular o imposto de renda. Agora, preste atenção. Até aqui, eu apliquei na contabilidade o CPC, né? Ou Norma Brasileira de Contabilidade de número 6. Certo aí? Agora eu estou no campo tributário. E no campo tributário eu vou aplicar a lei 12.973 de 2014 e sua nova regulamentação, que é a Instrução Normativa 1000
700 de 2017, certo? E o leasing está tratado a partir do artigo 46, né, até o 49 da Lei 12.973, só para fundamentar, certo? O que diz essa lei? Essa lei está dizendo o seguinte, ó, essa é a nova lei tributária que está em vigor desde 1º de janeiro de 2015, que é esse curso que você está fazendo. Pois bem, essa lei está dizendo o seguinte, que a lei tributária recepciona a contabilidade em vigor, que é a contabilidade internacional. Certo aí? No entanto, não admite alguns procedimentos. Como assim? O assunto leasing já está regulamentado pela lei tributária antiga e mantida. Como assim? Não importa se é leasing financeiro ou operacional. Pagou o valor pago, de acordo com o artigo 46, 47, é dedutível para o cálculo do imposto de renda. O que eu disse? Para a lei tributária, a prestação mensal do leasing, que é despesa dedutível. Guardou isso aí? De forma que, se a contabilidade adota outra forma de contabilizar, não tem problema. Primeiro eu recepciono essa contabilidade e aqui elimino o que contraria a lei tributária. Assim, vamos colocar hipoteticamente aqui, para facilitar os cálculos, que aqui tenha uma receita de R$5.000. Um saldo que já existia, só para facilitar o cálculo aqui. Tá ok? Mas no leasing surgiram essa despesa financeira, juros de 20 e depreciação de 200, certo? Claro que eu teria que contabilizar aqui 3 meses para calcular o lucro real trimestral, mas vamos considerar só esse mês aqui para facilitar o seu raciocínio. Dessa forma, quanto que eu tenho de lucro antes do imposto de renda? 5.000 menos 200, 4.800, menos 20, 4.780. Certo aí? Muito bem. Para o imposto de renda, não existe juro nem depreciação. O que existe é arrendamento mercantil de 110. Será aquela receita menos arrendamento mercantil de 110. Só que o ponto de partida é pegar essa contabilidade, lucro antes do imposto de renda, levá-lo para o livro fiscal LALU e começar os cálculos. 4.780 de lucro antes do imposto de renda. Então, a lei tributária está recepcionando aquela contabilidade, concorda aí? Só que, no caso do leasing, a lei tributária diz que o dedutível é o quê? É a prestação. Qual é o valor da prestação paga? 110. Se 110 é dedutível e no passado contabilizava como despesa de arrendamento mercantil e agora não aparece mais como despesa de arrendamento mercantil, eu vou direto lá no LALU e subtraio o arrendamento mercantil de 110 como despesa dedutível. Então, isto que é dedutível para o fisco, apesar de não ter sido contabilizado assim. Agora, o juro que aparece aqui, de acordo com o artigo 47 da Lei 12.973, passa a ser indedutível. Certo aí? Então, se entrou na contabilidade como despesa, subtraindo aqui, para fins tributários eu vou adicionar 20 de juros passivos. E essa depreciação aqui, que aparece na contabilidade, a lei tributária não admitiu. Só admite o arrendamento. Por isso, se entrou subtraindo, eu vou adicionar. Quanto? 200 de depreciação. Agora, o que é que eu estou encontrando? Lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda. Vamos fazer os cálculos. Veja, pego os 4.780 menos 110
mais 20 e mais 200. Pronto. Encontrei exatamente 4.890. Antes de dar continuidade, vamos tirar a prova. Veja, quanto que tivemos de receita? Hipoteticamente, 5.000. Quanto que o fisco permite abater desde 1974? O valor do arrendamento de 110. Então, 5.000 menos 110 dá quanto? Exatamente 4.890. Certo aí? Pois muito bem, agora é só aplicar a alíquota do imposto de renda de 15% e encontra o valor do imposto de renda da pessoa jurídica vezes 15%, vai dar exatamente 734 arredondado, para não usar um centavo aqui neste exemplo, certo? Agora volto para a contabilidade e registro esse imposto de renda como uma despesa, 734. Contrapartida lá no passivo, imposto de renda a pagar, 734. Assim, encontro o quê? O lucro líquido do trimestre, 4.780 menos 734, que vai dar 4.046. Certo aí? De repente, você se ligou agora e fala, peraí, Roberto, o lucro real não é trimestral? Não deveria abater aí mais 2 trimestres? Deveria. Apenas para não encher linguiça aqui com os mesmos lançamentos, e eu demonstrei só com o do primeiro mês. Certo aí? Vamos lá. Se você conseguiu acompanhar este exemplo, então você está apto a fazer o curso. Certo aí? Bom, então, mais do que apto, porque certamente você já é profissional do mercado. Se você não conseguiu compreender este assunto da forma que foi aqui tratada, ainda assim não está perdido. Basta saber o seguinte, a parte contábil você entendeu? Se a parte contábil você entendeu, falta-lhe agora um treinamento de introdução ao imposto de renda pelo lucro real, que é o primeiro capítulo do curso, que não foi dado aqui, mas é dado lá no curso. Todo um treinamento de LALU, ELALU parte A, parte B, ELASIX parte A, parte B, porque nós vamos tratar não só do imposto de renda, mas também da contribuição social. Certo aí? E aí adentraremos no assunto imposto de renda, tópico por tópico, conforme foi feito aqui. Aqui é um tópico, leasing financeiro. Certo aí? De forma que eu lhe convido para fazer o curso mais completo de lucro real do país. Agora, tem que ter muita vontade de aprender. E essa vontade você somente terá se você quiser vencer em alto nível. Como? Se é contador, ser contador de grandes empresas que pagam muito bem. Se é tributarista e quer ficar milionário nos tribunais, primeiro tem que entender de imposto de renda das grandes empresas, como é que você vai peticionar, né, os processos indagando as inconstitucionalidades, as ilegalidades. Primeiro tem que dominar. Como você vai querer entender as jurisprudências que trata do assunto, que é alto padrão de linguagem tratada lá, mas acima de tudo, quem domina a técnica consegue entender. Certo? E se você é auditor da Receita Federal, ora, o seu cotidiano hoje lá, acima de tudo, é trabalhar lá no gabinete, diante de um computador, o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. E lá as empresas transmitem a ECD, que é a contabilidade digital, que ficará à sua disposição. E a empresa transmite também a ECF, que é o cálculo do imposto de renda
e da contribuição social, bem como do imposto de renda, a declaração do imposto de renda, certo? E assim, com este curso você estará muito mais municiado, com muito mais conhecimento do ponto de vista técnico para atuar melhor no seu dia a dia. E se você é consultor do Senado e da Câmara dos Deputados, na área tributária, evidentemente você é alto padrão porque passou num concurso difícil, certo? Mas você não esperava que a contabilidade fosse influenciar nesse nível para calcular imposto de renda e contribuição social. Que faça bem esse curso e passe a avaliar melhor os projetos de leis, as medidas provisórias que passam pelas mãos de vocês para se transformar numa lei. Convido a todos. Venham comigo. Fique com Deus. Até a nossa primeira aula. Aproveite a promoção da pré-venda que está chegando a você. Veja, os primeiros que comprarem vão obter descontos maiores. Certo aí? Aproveite!